Irmãos e irmãs, peço que ouçam com atenção o que direi agora. Deus não ama uma raça mais do que outra. Sua doutrina a esse respeito é clara. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a Ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Garanto a vocês que sua posição diante de Deus não é determinada pela cor de sua pele. A aprovação e desaprovação de Deus depende de sua devoção a Ele e a seus mandamentos, e não da cor de sua pele. Eu sou Juliana Cassiano, eu sou brasileira, sou de São Paulo, tenho 31 anos e sou membro da igreja desde que eu nasci. Infelizmente, muitas pessoas na igreja, por falta de entendimento da doutrina e de compreensão sobre os planos do Pai Celestial, fazem diferença entre as pessoas por conta de cor e de origem e tudo mais. Eu tive, por exemplo, uma experiência que me fez pensar muito e me fez me aprofundar mais em entender a doutrina do Evangelho com relação a raças. Não sei qual era a conversa sobre responsabilidades com relação à nossa linhagem das tribos de Israel. E aí ele falou assim, mas você não tem uma linhagem? E eu disse, não, claro que eu tenho. Citei para ele, minha linhagem, minha responsabilidade, como eu estava planejando cumprir aquilo, indo servir uma missão. E aí ele falou, nossa, mas o seu pai, que é negro, tem uma linhagem? E eu falei, sim, tem, todo mundo na minha família. Aí eu falei, todas as pessoas que são batizadas, se não são descendentes literais das tribos de Israel, elas são adotadas, de alguma maneira. E ele falou, não, as pessoas negras não, porque são pessoas que não foram fiéis na pré-existência, e então vocês têm uma condição diferente, E eu pude prestar meu testemunho para ele e dizer, não, ninguém tem uma condição diferente com relação ao Pai Celestial, Todos nós somos parte do plano dele e somos participantes do convênio que Deus fez com Abraão, Nós somos contados com a semente dele. Lamento que nossos irmãos e irmãs negros em todo o mundo estejam enfrentando as dores do racismo e do preconceito. Hoje, conclamo nossos membros em todos os lugares a liderar os esforços de banir atitudes e ações de preconceito. Suplico a vocês que promovam o respeito por todos os filhos de Deus. Tem uma escritura no livro de Mormon que me faz me afirmar como membro da igreja negra, que me ajuda muito. E eu acho que é algo que assim, se as pessoas entendessem só aquela escritura, já seria um passo muito grande em acabar com esses mal entendidos com relação à raça dentro da igreja, que é segundo o NF 2633, que fala que todas as pessoas são iguais para Deus, Ele não repudia e não afasta ninguém que o procure, branco e negro, escravo e livre, todas as pessoas são iguais para Ele, E eu realmente sinto isso. O Pai Celestial ele tem uma missão diferente para cada um. Eu acho que os desafios pessoais que a gente enfrenta, talvez, assim, você não tenha passado por esse tipo de coisa, mas talvez seja parte do plano do Pai Celestial que eu precise me afirmar, e me achegar mais a Ele para poder compreender que essas coisas existam. Mas eu acho que se os membros da igreja todos pararem de olhar essas coisas uns aos outros com relação às diferenças, principalmente as diferenças de raça, nós todos vamos cumprir melhor o papel de coligar Israel, Deus não disse vamos coligar os brancos e os negros, separa todo mundo, Ele disse que nós somos uma família. Sim, eu acredito que se educar, não só materiais da igreja, os materiais da igreja, principalmente recentemente, que os apóstolos e o profeta estão falando mais sobre isso, mas se educar com relação a outra. Existem muitos autores, falando sobre o racismo estrutural. Eu acho que, assim, a primeira coisa é dar legitimidade para o que as pessoas falam, Quando eu digo, eu sou negra, já experienciei racismo, acredite, eu já experienciei racismo. É uma coisa assim que eu acho que chateia muito, é quando você faz um post ou fala sobre alguma coisa, sobre igualdade e tudo mais,
as pessoas falam assim, ai, mas você não sofre isso, mas você tem amigos brancos, você se integra com as pessoas, né? Isso não, ninguém conhece a fundo a vida de ninguém, né? Você não sabe quais foram todas as minhas experiências. Então, assim, acredite, né? Se a pessoa tá externando uma dor, é porque dói. Então, assim, eu acho assim, respeitar a dor do outro e se educar. O livro de Mórmon, ele é uma prova de que Deus ama seus filhos em todos os lugares. Ele não ia só se comunicar com aqueles que estavam no Oriente Médio, né? Ele se preocupou de trazer revelação para as pessoas que estavam aqui, a mesma fé em Cristo, os mesmos conselhos. Então, Deus não ama as pessoas na América do Norte mais do que Ele ama as da América Latina. Então, todos nós, a gente precisa entender, por isso que eu falo que aquela escritura é muito chave para mim, a gente precisa entender que aos olhos de Deus todos nós somos iguais, né? Somos filhos dele, e se a gente praticar gentileza, né? Se eu não gostaria que alguém me ofendesse pelo meu país, né? Por exemplo, eu sou brasileira, se eu não gosto que as pessoas falem de mim como brasileira, eu não posso falar dos mexicanos, né? Que é algo que acontece muito, a gente precisa, né? Todo mundo precisa parar e praticar empatia, né? Se coloca no lugar do outro, você gostaria, né? As pessoas fazem piadas com pessoas com deficiência, né? Falar e dar o pior cego é aquele que não quer ver, dar uma de João sem braço, né? Já parou pra pensar que as pessoas que são cegas e que não têm um membro vão se ofender com aquilo, né? Então, eu acho que assim, se a gente praticar, se colocar no lugar do outro, tanto pra raça, quanto pra deficiência, pra diferente cultura, a gente consegue ser mais cristão, né? Jesus Cristo, ele acreditava ele falava, quem comigo não ajunta, espalha. No Novo Testamento a gente vê muito ele falar isso. E é exatamente isso, né? A cultura do evangelho é de coligar e não de separar.